Fala galerinha, tudo bem? Numa boa? Estamos dando início agora a mais uma aula de História. E o tema da aula de hoje é Brasil, períodos históricos. Então fica ligadinho pra gente aprender juntinho, hein? No primeiro tópico, do nosso livro, vem dizendo que os primeiros anos do domínio português, Então, de 1500 a 1534, Portugal não tinha tanta força para dominar o território brasileiro, totalmente. Então, o que ele fazia? Ele comercializava, com a Ásia, e ele comercializava a principal riqueza que aqui tinha, que era o pau-brasil. Então, eles extraíam o pau-brasil para comercializar. E também comercializavam índios como escravos, Então, eles vendiam os índios como escravos. Com medo, de invasões, possíveis invasões de outros países, principalmente a França, Portugal fortaleceu as costas brasileiras, com seus feitores para guardar e proteger aquela terra, para que o Brasil não fosse tomado, das mãos de Portugal. Alguns dos destaques foram as expedições comandadas por Martim Afonso. E dentre elas, ele fundou 2 vilas no estado de São Paulo. A Vila de São Vicente, que foi a primeira, e a Vila de Santo André, que foi a segunda. Ganhou destaque também a produção de cana-de-açúcar naquele período. Os portugueses traziam, as mudas e plantavam para que a cana-de-açúcar passasse a ser comercializada. Ganhou destaque também as brigas e confrontos contra a França, pois os portugueses tinham medo de perder o território brasileiro para a França. Mas depois de muitas lutas, e conflitos, Portugal acabou vencendo e ficando com o domínio das terras brasileiras. Vamos falar agora sobre o período colonial, ganhando destaque, em seu início entre as lutas e confrontos de índios, porque eles não queriam mais ser escravizados, então eles começaram a lutar para ter o seu direito, de volta de liberdade, e a comercialização de escravos trazidos da África, dos africanos, que vinham para trabalhar, como escravos em fazendas. Com isso, a produção açucareira aumentou e, por consequência, a procura, de escravos, a comercialização de escravos trazidos, da África aumentava também para que a produção continuasse a crescer. O açúcar passou a ser considerado um artigo de luxo na Europa e começou a ser vendido por grama para as farmácias. O livro, vem falando que a produção de cana-de-açúcar foi o grande responsável, pelo povoamento do litoral brasileiro, porque pessoas vinham para cá para poder trabalhar também, com vendas ou com as plantações. Então se destacavam 3 grandes principais, a criação de gado, a plantação e comercialização de cana-de-açúcar e de café. O período colonial foi extenso, Ele foi marcado por revoltas, onde o povo também reivindicava os seus direitos, e foi também marcado pelo período de miscigenação, onde começou a mistura de raças, porque pessoas, vinham para cá para começar a sua vida e trabalhar, e com isso, começaram a se relacionar com outras, então a mistura de raças começou, no período colonial. Período imperial, ele foi marcado pela chegada de Dom João.
Então Dom João chega e começa a transformar as terras brasileiras, né? Começa a expandir, né? Dando a criação, né, do Banco do Brasil, a Academia Militar. Ele queria, né, trazer um pouco de Portugal para cá. Então ele começa a fazer modificações. O Jardim Botânico também foi criado, né, naquela época, na época do período imperial, né? A Escola de Artes, porque Portugal, né, era desenvolvida, então tinha teatros, museus, escolas, né, e Dom João queria transformar o Brasil para não se sentir, né, tão longe de casa. Então, por isso, essas transformações começaram a ser realizadas. Destacaram-se também no período imperial, né, a Lei Áurea e a independência do Brasil. O período republicano ele ganha destaque quando as forças, né, armadas comandadas por Marechal Deodoro, ele derruba a monarquia e expulsa, né, a família real e Dom Pedro II e manda, né, obriga a família, né, a monarquia, a se retirar do Brasil, a voltar para Portugal. A aula de hoje foi VaptVupt. Agora chegou o momento das nossas atividades. Vamos fazer com atenção e muito capricho, tá bom? Eu conto com vocês. Beijos. Até a próxima.